Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Sabrina, sou professora de História do primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio e também sou administradora da página Sai Historiando, né? E a gente está fazendo um projeto legal lá, Enem no Corona 2020. Então, se você não conhece, vai lá conhecer, que vale muito a pena. E a partir de hoje eu vou trazer para vocês algumas curiosidades históricas, né? Algumas coisas e alguns mitos que a gente quer quebrar da história. E a primeira curiosidade histórica que eu vou trazer para você é sobre um período da história aí que é conhecido como Idade Média, que vai do século V até o século XV, né? É um período de mais de 1000 anos de história e que muitas vezes é um período menosprezado pela historiografia clássica, isso mesmo. Alguns historiadores, né, antigos colocam a Idade Média como sendo uma era inferior, uma era em que não tinha tanto conhecimento tecnológico, em que as artes foram deixadas de lado, né? E a gente sabe, nós historiadores, e agora vocês que estão vendo esse vídeo, que não foi bem assim. Não foi bem assim por quê? Porque quando a gente fala de Idade Média, geralmente a gente pensa, tá, Idade Média, você pensa onde? Europa. Mas só existe Europa? Não, haviam outras regiões no mundo, né? E outras regiões estavam bem desenvolvidas, estavam se desenvolvendo. A questão da Idade Média na Europa, essa nomenclatura, inclusive Idade Média, ela foi dada pelos renascentistas, que vieram aí depois do século XV, que colocam o seguinte: entre a história antiga e a história, né, moderna, a história do Renascimento, existe uma fase meio obscura, meio tenebrosa, conhecida como Idade Média, e alguns até apelidaram aí de Idade das Trevas. Então, por isso que muitas vezes, quando a gente pensa na Idade Média, se associa a um negócio sujo. Os filmes também não ajudam, coloca tudo escuro, né? Até com aspecto, assim, de bruxas, um negócio meio assim, com aspecto de terror realmente, que faz a gente pensar em Idade das Trevas. E também não era bem assim, tá? Então a gente na história, eu gosto de dizer isso e eu vou começar esse primeiro vídeo falando isso. Cuidado com as generalizações, tá? A história, quando ela não é uma coisa geral, né? Então a história, assim, é muito complicado eu afirmar que toda a Europa era suja, toda a Europa era fedorenta, ninguém tomava banho, todo mundo fedia. Não é bem assim. E o primeiro mito da Idade Média que eu queria quebrar é justamente essa questão. A questão relacionada ao mito do banho. Bom, a gente, né, a maioria das pessoas, e para quem não sabe, tá sabendo agora, lá em Roma, no Império Romano, as pessoas elas tomavam banhos públicos. Essa era uma prática comum romana. E essa prática que veio dos romanos, ela continua na Europa e em algumas regiões da Europa até o século XIII. Então, muitas vezes, o banho, a higiene, escovar os dentes, né? Lógico que não existiam as escovas, mas fazer ali a sua higiene bucal, isso tudo é estimulado. Até porque quanto mais limpo o seu corpo for, mais puro ele for, mais próximo de Deus, mais próximo da pureza. Então, essa estimulação do banho, ela aconteceu na Europa, inclusive para fins medicinais. O que acontece é que não havia água corrente, igual a gente tem hoje, né? Vai lá, abre a torneira, ai que delícia, pode sair até água quente. Não tinha isso. Então as pessoas iam para o banho público, pagavam ali, né? Nem sempre era barato, então não era todo mundo que tinha acesso. Então até o século XIII, lembrando que a Idade Média vai até o século XV, era-se muito estimulada essa questão do banho, da higiene dos banhos públicos. A partir do século XIV, a igreja ela toma uma outra postura em relação ao corpo, em relação a esses banhos públicos e começa meio que condenar esses banhos públicos. Aí acaba, né, que esses hábitos de higiene, assim, que eram até estimulados até o século XIII, eles começam a não ser mais tão estimulados. Mas isso não quer dizer que todos os europeus eram fedorentos, eram sujos, né? Isso aí são mitos. Tá, vamos pensar que lá é frio pra caramba, assim, né? Até hoje, eles tomam banho de assim, outro não, mas pensar que eles nunca tomavam banho, isso não existe. Havia uma certa sujeira em alguns lugares, sim, em outros não. Então, vamos desfazer esse mito aí.
E eu volto depois contando mais mitos. A primeira série vai ser só sobre a Idade Média, desmistificando a Idade Média. Mas depois eu trago mitos aí da história do Brasil. E se vocês gostarem, dá o coração, curte aí, comenta, compartilha. Faz aquela coisa legal para minha alegria. Beijo!